Fala investidores, é Plin na área e hoje eu trago um vídeo para vocês falando um pouco sobre o desenvolvimento da internet até chegarmos hoje no que a gente conhece de Web3. A Web3 hoje ainda está em desenvolvimento, não é algo que tem uma data de início, por exemplo, começou em 2019, começou em 2020, não. É claro que o advento das criptomoedas, das NFTs ajudaram muito a Web3 a se desenvolver, principalmente agora com o metaverso, mas não é algo que tem uma data pré-definida de início, como as outras que a gente vai ver aqui. Tudo começa com a Web 1, a Web 1.0, né, que começou ali por 1995 e a gente tocou ela ali até o início dos anos 2000, mais ou menos. A Web 1.0, para vocês entenderem de forma mais simples, seria mais como a busca do usuário por conteúdo, ou seja, era um site estático, onde alguns programadores que tinham conhecimento na época, eles criavam sites sem interação nenhuma com o usuário, onde o usuário só realmente tinha o endereço do site e poderia acessar aquele site para ler alguma informação. De maneira mais simples, é como se fosse um jornal estático, onde você não pode ter nenhuma interação, apenas ler e tirar daquela informação algum conteúdo. Então, os sites de 1995 até 2004, por ali, o início dos anos 2000, eram sites estáticos, onde a pessoa simplesmente buscava informação, tirava dali algum conteúdo, né, de um site específico, como envio também de e-mail, por exemplo, ou pesquisa no Wikipedia. A internet também era de escada muito lenta, né? Era algo estático e sem interação. Não tinham muitos navegadores, né? Navegadores de internet como a gente tem hoje em dia, Chrome, Mozilla, na época ainda estavam em desenvolvimento, mas eram algo tipo que você não conseguia ter não conseguia ter interação nenhuma. Simplesmente os programadores criavam, você lia, extraía o conteúdo que queria dali e ponto final. Era mais uma internet para você realizar pesquisas e não tinha nenhum tipo de interação. Depois a gente veio a ter, né, ali no início dos anos 2000, mais especificamente, alguns dizem que o ponto-chave de virada foi no ano de 2004, a gente teve um salto para a internet 2.0. A internet 2.0 não foi um grande salto, claro, foi um grande salto de tecnologia também, mas não foi esse o ponto. A internet 2.0, virada de chave, dizem que ela foi criada, né, desenvolvida esse nome pela americana O'Reilly Media, que é uma empresa de internet, serviços midiáticos, né? Ela definiu esse ponto de 2004 para frente como início da virada de chave da internet 2.0, as grandes interações sociais com as outras pessoas, principalmente pelo meio das outras redes sociais. Ou seja, foram criando sites onde a forma de interação era mais expressiva, onde as pessoas elas começaram a ser as protagonistas da internet, digamos assim, né? Onde começou a vir o YouTube, veio o Facebook, veio o Instagram. Então as pessoas não precisavam mais simplesmente olhar, mas elas podiam interagir, postando fotos delas, vídeos delas, curtindo, comentando em vídeos de outras pessoas, compartilhando conteúdo. Então já se tornou algo muito mais dinâmico. A internet 2.0 tirou aquele negócio estático e sem interação nenhuma, que era a internet 1.0, e começou as formas de interação na internet 2.0, curtir, comentar, criar perfis, seja para interação social, né, da própria pessoa. Eu quero compartilhar com um familiar meu uma foto viajando, então vou postar, então meus familiares conseguem comentar, compartilhar com outros familiares. Então esse modo de interação, né, seja se expor para fins até comerciais. Depois muita gente começou a ganhar dinheiro com a internet, hoje em dia ainda ganha, né, expondo seus perfis públicos. E então essa foi a virada de chave, né? Aí também veio navegadores, uma quantidade enorme de navegadores, uma quantidade enorme de navegadores mais modernos, né? E essa era da produção do conteúdo fez com que as Big Techs se tornassem, por um lado, elas se tornassem grandes empresas privadas que detinham a quantidade total de dados de todos os usuários. Por exemplo, hoje, se a gente pegar o Google e o Facebook, são apenas duas empresas que têm
algum dado seu elas têm, entendeu? De qualquer pessoa que está na internet, elas têm dados dessas pessoas. Ou seja, você precisa aceitar os termos do Google, não é simplesmente, vou criar um Gmail, não. Quando você aceita aqueles dados, aqueles termos, né, do Google, você não lê as letrinhas pequenas, mas lá os seus dados estão de alguma forma na internet. Então, basicamente, nada é de graça. Ela usa os seus dados como uma forma para juntar essa grande quantidade de dados e usar de alguma forma para te jogar propagandas. Então hoje você, na internet 2.0, você é obrigado a assistir propagandas. Às vezes você está no YouTube, não quer ver uma propaganda, mas qual que é o preço de ver o YouTube gratuitamente? Ele te jogar várias propagandas. Então a era privada ali das empresas 2.0 hoje ainda é uma grande quantidade de dados de poucas empresas, principalmente Alphabet, Google e Facebook, segurando todos esses dados de todas essas pessoas e te obrigando a ver de uma forma como obrigada mesmo, como obrigação, ver vários anúncios, usar seus dados, né? Eles podem usar seus dados para te expor. Outra coisa ruim, você quer criar um perfil fake, você lá e cria simplesmente sem nenhum tipo de identificação, né? Identidade. Então isso que vai mudar agora na internet 3.0. A internet 3.0, então, diferente da 1.0 que começou ali em 1995, mais ou menos, e a 2.0 em 2004, ela não tem um ponto de virada-chave, ela não tem um início pré-definido. Por exemplo, começou realmente em 2019, começou realmente em 2020. Não tem um ponto de virada. Talvez no futuro a gente veja que a grande virada de chave foi em 2023, então eles estabeleçam uma data fixa, mas não tem, porque ela ainda está em construção, a gente está vivendo o início disso. O início da era NFT, o início da blockchain e criptomoedas, o início do metaverso, principalmente. Facebook, como eu botei esse vídeo aqui de fundo, já viu uma grande oportunidade para entrar no metaverso e na Web 3.0. Eles mesmos acreditam que o mundo pode virar, pode mudar o jogo e esse ser o novo negócio do mundo. Até a realidade virtual usando o Oculus Rift, né? Desenvolvido aí pelas empresas para estar explorando melhor o metaverso, luvas para ter uma interação melhor. Então tudo isso vai fazer parte da Web 3.0. A Web 3.0 ela tem a pretensão de trabalhar com uma forma descentralizada, totalmente descentralizada, ou seja, você vai utilizar um navegador criado por uma pessoa onde você pode interagir com aquele navegador e propor melhorias sem que tenha uma empresa totalmente centralizada por trás, ou seja, ele não vai ter termos para concordar que eles vão poder estar usando seus dados, a não ser que você quiser, ou eles vão te pagar, te retribuir por estar usando aqueles dados. Por exemplo, hoje a gente já tem um navegador que se eles quiserem, você tem a escolha de ver, né, propagandas no navegador ali, só que eles te proporcionam, né, te retribuem criptomoedas. Então é uma escolha que você tem. Ou simplesmente não usar nenhum dado seu e você navegar totalmente de forma mais segura. Então a Web 3.0 tem esse benefício de estar sendo totalmente descentralizado e não ter uma empresa por trás, ou seja, no futuro a gente vai ter talvez novas empresas, ou que seja a própria Meta do Facebook, mas a gente não vai ter mais um intermediário, assim como foi nas finanças do blockchain, onde a gente tinha o banco, que a gente queria fazer um saque ou enviar dinheiro para alguém. Primeiro a gente jogava uma informação para o banco pegava aquela informação, ele tem dinheiro na conta e pode ir para essa pessoa. Então vamos liberar. Liberava, mesmo que seja na questão de segundos, e você fazia a transferência. Então sempre tinha um intermediário. As criptomoedas vieram para... a descentralização das criptomoedas veio para mudar isso, ou seja, hoje em dia não tem mais um intermediário. Eu tenho minha carteira A, eu quero enviar para uma carteira B, eu simplesmente transfiro esse dinheiro em criptomoedas. A gente fala que é uma rede P2P, né? Person to person. Então, esse é o objetivo, novamente, da Web3. É ter uma pessoa aqui, você está interagindo com o site e você está interagindo com as pessoas sem que tenha um intermediário por trás, usando suas informações. Você vai ter muito mais liberdade e também vai ter os empregos dentro do metaverso que vão fazer uso da Web3, né?
É algo meio complexo hoje de entender, mas creio que no futuro isso vai começar a ficar mais fácil. Então, advogados vão poder assinar e conversar diretamente com outros advogados e assinar através da blockchain algum contrato, por exemplo, sem uma empresa, um site por trás. Então isso tudo vai acontecer de forma descentralizada e segura também por meio da blockchain. Cartórios também podem estar online de forma mais rápida, você assinar um documento sem que tenha que pagar uma grande taxa para um cartório, mas assinar diretamente uma venda de um terreno físico, por exemplo, de uma pessoa por uma pessoa em questão de segundos. Então eu creio que isso tudo vai mudar com o advento da Web3. As grandes empresas ainda não querem que isso se torne realidade, porque elas vão perder muito com isso e vai tornar a vida das pessoas mais rápida e mais prática. Só que isso também demanda mais tecnologia, mais rapidez, né, da forma que a gente usa a internet hoje, e talvez ainda demore muito tempo para chegar. Mas eu creio que com o tempo, com o passar dos meses e dos anos, isso já está se desenvolvendo muito. Então esse foi o vídeo de hoje, para vocês mais ou menos ter uma ideia de como era a Web 1.0, a Web 1, Web 2 e agora a Web 3. Essa construção que a gente está tendo ainda não está bem definida, mas com o tempo ela vai ganhar mais proporções. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um comentário aqui, deixa outras sugestões para novos vídeos e até o próximo, pessoal. Fui!